Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um informativo do canal Agir Caco Siqueira. Vamos fazer hoje uma coisa diferente, vamos fazer um resumo da ópera da revisão da vida toda. E logicamente que eu não poderia deixar de trazer um expert do assunto, o maior estudioso do assunto, que é nosso amigo Eduardo Correia, que vai estar trazendo um levantamento aí sobre a revisão da vida toda. Tintim por tintim, desde do STJ até as ADIs aqui da 2110 e 2111. Então só um minutinho que eu vou trazer o Eduardo aí pra gente conversar. Fala, Du, bem-vindo. Opa, bem-vindo, obrigado. Então, pessoal, eu vou tentar aqui fazer uma retrospectiva baseado no meu conhecimento pelo fato de ter acompanhado desde o julgamento lá do STJ até o momento, né? Então, vou tentar, e eu pus até o óculos aqui, porque eu fiz uma cola aqui, porque tem muitos detalhes, né? E datas também que importantes, né? Pelo menos o mês e o ano, para a gente se posicionar dentro do contexto aqui da revisão da vida toda. Então manda a bala, Du. A palavra vai estar com você e com alguma coisa que tiver contexto, eu peço a palavra e eu dou uma perguntada para você. Então, a revisão da vida toda, né? Como é que nasceu tudo isso, né? Da onde veio, né? Nós estávamos com processos aí nas instâncias inferiores e tendo decisões favoráveis, né? E então o INSS e a AGU, né? Entrou com recurso e subiu para o STJ, né? No STJ foi admitido o recurso e lá gerou o tema 999, né? E aí começou lá o julgamento, pediram o parecer, no caso do STJ, eles pedem o parecer ao Ministério Público Federal, né? E o Ministério Público Federal fez um excelente trabalho, né? Um trabalho muito bem fundamentado pelo doutor Odim Brandão, né? Totalmente favorável aos aposentados, né? E logo a seguir, em dezembro de 2019, veio a decisão do STJ, também favorável a nós, né? Uma decisão muito bacana para nós aposentados, com uma decisão vitoriosa para nós, né? E depois de dezembro, o pessoal que estava lá com a ação conseguiram, muitos aposentados conseguiram, não um número grande, mas conseguiram, sim, tutela de evidência, teve uns que conseguiram trânsito em julgado, né, que esses, com certeza, já têm o direito adquirido garantido, né. E teve tutela de emergência também, né? Tem a tutela de emergência, nos casos de pessoas que estão bem doentes, né, de forma comprovada, conseguiram também tutela de emergência, né. Então, depois ficou até junho isso aí, então teve muitos aposentados que tiveram essas tutelas, né. Mas aí o INSS vendo aí um monte de pessoas lá entrando pedindo essa revisão de acordo com a decisão judicial, eles entraram com recurso no STJ, né? Desculpa te interromper um pouquinho, Du. É só para poder esclarecer para o pessoal o que é tutela de evidência e tutela de emergência. A tutela de evidência é quando evidencia o fato de que não existe uma decisão desfavorável ao que está querendo o seu direito, né? Entendeu? É um direito, assim... Resumindo, seria como uma liminar, claro, o juiz, né? manda pagar para depois julgar o mérito. É um direito muito claro, muito óbvio, né? Então o juiz define a tutela de evidência. E a tutela de emergência é no caso de pessoas que são extremamente doentes, né? E que precisam, de uma forma urgente, aquela tutela, né? Entendeu? Para cuidar da sua saúde. Por isso que se chama tutela de emergência. Então, aí, quando chegou lá em junho, entrou com recurso, né, no STJ, o INSS e a AGU entrou com recurso. No caso, a vice-presidente recebeu esse recurso, a ministra Maria Tereza, e ela admitiu o recurso e suspendeu todos os processos nas instâncias inferiores e passou para o STF. Aí, quando chegou no STF, quem recebeu esse recurso foi o ministro
que na época era presidente do STF, o ministro Toffoli, isso em junho de 2020 mesmo. E ele apresentou um relatório e um voto, segundo o entendimento dele, né, favorável ao recurso, né, dizendo que era constitucional o tema, portanto, seria justo você entrar no STF para julgamento, né, entendeu? Para ser julgado no STF. E aí, depois que ele preparou o relatório dele, ele passou na apreciação do plenário. E lá no plenário, a maioria ganhou, né? Votou a favor do relatório do presidente Toffoli, né? Apenas um, isso é importante salientar, né? Que apenas um foi contra, é o ministro Edson Fachin. Ele foi contra. Na opinião dele, o que tinha sido decidido no STJ já era o suficiente. E era um tema infraconstitucional e que não deveria ser julgado no STF. Ele foi o único ministro que foi contra. Todos os outros foram a favor, que era um tema constitucional e de repercussão geral. Então, assim, foi aceito no STF, e foi aí que nasceu no STF o tema 102, revisão da vida toda. E aí, depois que foi aceito, foi feito um sorteio, né? E o ministro Marco Aurélio se tornou relator do tema 102. Agora, quando o Marco Aurélio assumiu, ele pediu o parecer da PGR, quando o STF pede para a PGR, tá? Então, a Procuradoria-Geral da República também fez um trabalho excelente, né? E trouxe um parecer muito bem fundamentado também, né? E favorável aos aposentados. Também favorável aos aposentados. Depois disso, veio o quê? O primeiro julgamento virtual. Estava 5-5, todo mundo lá esperando uma vitória, e estava uma situação muito delicada, porque o que faltava voto apenas o Alexandre de Moraes. Mas naquela época a gente não tinha ideia, né? Que lado que ele ia votar, né? Então, o IEPREV, através do Dr. João Badari, entrou com uma questão de ordem, né? E isso virou jogo, né? Porque o Alexandre de Moraes fez o pedido de vista, né? Ficou 9 meses com ele, né? Ficou 8 meses, né? Mas como foi em junho, você tem que considerar que julho foi férias, e ele entregou em fevereiro, né? Logo em fevereiro de 2022. Então, você descontando o recesso também de fim de ano, etc., vai ficar o quê? Uns 6 meses aí, 6, 5 meses, né? Que ele ficou com o pedido de vista. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, na questão de ordem do IEPREV, pelo Dr. Badari, né? Se ele não fizesse essa questão de ordem aqui, que também foi muito bem fundamentada, né? A gente não sabe se a gente vai continuar com a revisão da vida toda, né? Por isso que a gente tem que reconhecer o trabalho do Dr. João Badari, do Dr. Murilo, né? Pelo trabalho que eles fizeram até agora, né? Porque juridicamente nós vencemos, né? Então eles estão de parabéns pelo trabalho que fizeram. Agora, a coisa descambou para o lado político, né? Aí já sai da alçada do conhecimento deles, né? Mas, enfim, é bom fazer esse reconhecimento, né, do trabalho deles. Aí, quando estava 5-5 aqui, então, o Alexandre de Moraes pediu vista. Logo no mês seguinte, o Marco Aurélio, que é o nosso relator, que sempre foi a nosso favor, sempre a favor dos direitos sociais, se aposentou. Em 24 de outubro também, vale ressaltar, que 24 de outubro foi um domingo, eu lembro que foi um domingo, foi apresentado o primeiro estudo dos aposentados. Esse estudo apresentava um valor de 2,7 a 5,5 bilhões em 10 anos. Foi um estudo muito bem feito, muito bem feito. E esse aqui estava contrapondo, nessa época, aquela nota técnica do INSS que apresentava um valor de 46,4 bilhões em 10 anos. Até então, o presidente era a Rosa Weber, já, né? Não, era
Acho que era a Rosa Weber, sim. Era a Rosa Weber. Bom, aí em outubro de 2021, a gente apresentou os estudos, né? E depois, em fevereiro de 2022, veio a devolução do pedido de vista do Alexandre de Moraes, com um voto favorável a nós, também com um voto muito bem fundamentado, né? Foi uma verdadeira aula ali, né? E ele sempre foi defensor da nossa tese, sim. Aqui começou a atuação do Alexandre de Moraes na nossa tese, né? Que a gente começou a acreditar nele, nas posições dele, etc., entendeu? E aí, em fevereiro, logo em seguida, né, veio o julgamento virtual, e eu lembro muito bem disso aqui, que eu estava acompanhando, né, porque é o mesmo esquema, né, começa numa sexta-feira e termina outra sexta-feira à meia-noite. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava aqui no computador, era umas 11, não, a gente estava acompanhando faz tempo, mas era 11h30, né, eu estava em contato com o pessoal também, no telefone, etc., no WhatsApp, e estava todo mundo comemorando, porque já era 11h30, faltava meia hora. E todo mundo já comemorando, né? Tomando champanhe, aquela coisa toda, né? E aí faltando 15 minutos. E os caras estavam todos numa euforia. E aí o Nunes Marques pede destaque. E aqui tem uma coisa, ele já tinha votado. Ele já tinha votado. E já tinha todos votados, porque estava 6-5 para nós, né? Quando ele pediu destaque. E o que aconteceu depois? Depois, não sei se foi 20 dias, um mês, teve no plenário presencial, eles estavam discutindo um ADI, e o Alexandre de Moraes pediu uma questão de ordem, onde foi levantado esse ponto, né? Como que o ministro pode pedir destaque depois de todo mundo ter votado? Porque aí fica fácil, né? Você sabe o resultado, se você é contrário, você pode pedir destaque. Não pode fazer um negócio desse, né? E, então, nesse dia, foi decidido que o ministro não pode pedir destaque depois de todos os votos que já foram proferidos, né? Porque ele já sabe o resultado, então não pode, tá? Então isso consta no regimento interno do STF, que não pode. Aí, quando chegou em dezembro de 2022, aqui a ministra Rosa Weber, né, que também defensora dos direitos sociais, ela tinha, antes de entrar no STF, ela era juíza do trabalho, né, já tinha uma carreira como juíza, né? Então ela sempre vê o lado do direito social, né? Então, em dezembro de 2022, veio o julgamento em plenário presencial, estava 5-5, e a gente fica até tremendo, né? E faltava o voto da Rosa Weber, né? E aí ela votou favorável aos aposentados. Aí foi uma alegria só, né? Que a gente tinha vencido. Aí, nessa época, já logo em abril de 2023, a gente tem uma outra perda, assim, não dá nem para dizer, muito grande. E a gente já tinha perdido o Marco Aurélio, né? Que é um ministro fantástico, né? A gente perde um outro, o Lewandowski, acaba se aposentando. E ele era muito, assim, a nosso favor, né? Ele combatia muito e defendia muito os direitos sociais, né? E entra no lugar dele o Cristiano Zanin. Aí, em agosto de 2023, o julgamento em plenário virtual, o Zanin pediu vista. Isso em agosto de 2023. Em setembro de 2023, a Rosa Weber se aposenta. Outra que votava sempre a nosso favor, né? E entra quem? O Flávio Dino. Aí, em novembro de 2023, vem um outro julgamento em plenário virtual, e a gente estava ainda, na época, estava 4-3 para nós, mas o Alexandre de Moraes, acho que percebeu que a gente ia perder, né? Porque ele é muito esperto, né? Ele achou que a gente ia perder, ele pediu destaque. Então, em relação ao tema 1102, parou nesse ponto com o pedido de destaque. Mas eu gostaria que vocês observassem que ele não pediu nenhum cancelamento do pedido de destaque aqui nesse tema 1102, né? Aí, depois disso, veio aquela coisa de ser pautado, o tema 1102, e aí tirava de pauta, pautava de novo, tirava de pauta, e colocava a ADI na frente, né? Aquela coisa toda.
E com essa tira de pauta, põe de pauta, entra o Flávio Dino também, e aí mudou totalmente a composição lá do Supremo, né? E aí nesse trâmite já estávamos nos embargos do INSS já, né? Não, aqui em novembro de 2023 já estava no embargo do INSS no tema 102, né? Sim. Agora, eu estou falando da DI agora. Não foi julgado, está lá pendente, parado, né? Mas com o pedido de destaque do Alexandre de Moraes, né? E agora na DI, né? 2110, 2111, foi julgado e definido em 21 de março agora, de 2024. Nós perdemos, né? De 7-4, uma DI de 24 anos atrás, que não tinha nada a ver com a revisão da vida toda, né? Isso que é importante dizer, né, Edu? Nós perdemos uma coisa que não tinha nada a ver com a gente, né? Nada a ver, nada a ver. Então... Ali foi uma forçada de barra, né? Convenhamos, né? Não dá nem para dizer que a gente está falando besteira, né? Entendeu? Acho que todo mundo viu, né? Inclusive a comunidade jurídica falou que foi uma aberração, né? A gente é leigo, né? Eu não sou do direito, a minha área era a área de computação, né? E não sou de direito. Eu lembro direitinho esse dia, quando o doutor Badali saiu lá do Supremo, uma cara de quem não acreditava no que tinha acontecido, né? Não, mas ninguém acreditou, né? Mas a gente que é leigo ficou abismado, né? Entendeu? Mas eu só queria aqui tocar um ponto, né? Que eu vi um advogado comentar, e eu acho que ele tem toda a razão, que eles estão tão preocupados, né? Estão tão preocupados em tapar um buraquinho, que é a revisão da vida toda, um buraquinho, e, no entanto, estão abrindo uma cratera, com aquele negócio de carência de maternidade lá, entendeu? O rombo vai ser bem grande, né? Nossa, vai ser... Olha, vai ser umas 15 vezes, só para vocês terem uma ideia, vai ser 15 vezes o custo da revisão da vida toda, tá? 15 vezes. E outra, essa projeção para nós, né, do tema 102, né, que eles falam lá, 102 mil, né, um pouquinho mais, mas... essa projeção de 10 anos, primeiro, que nem esse estudo que veio aí só acrescentando que em fevereiro, né, um outro estudo do aposentado foi peticionado, né, lá no STF, eu estava presente, né, quando foi peticionado, eu estava na OAB da Praça João Mendes aqui em São Paulo, foi peticionado e tinha um custo de 4 bilhões em 10 anos. Mas nesse estudo aí também tem uma parte em que eu coloco lá que eu não gostava muito desse negócio de projeção de 10 anos, que na verdade é só para aumentar o valor da ação, né? Porque se você vê, não tem sentido isso, né? Porque esse dinheiro, primeiro, por que não tem sentido isso? Primeiro, se esse dinheiro vai nas mãos do aposentado, o que ele vai fazer? Ele vai se alimentar melhor, né? Ele vai comprar os remédios dele que hoje ele não compra, não é verdade? Então ele vai consumir. Se você consumir, né? Você paga imposto, né? O imposto sobre o consumo aqui no Brasil é o maior do mundo, entendeu? Então você calculando aí por volta de 30% de imposto sobre o consumo, em cima lá de 3,1 bilhões que o novo estudo trouxe, né? Então 930 milhões você deduz 930 milhões desse valor de 3,1 bilhões em 10 anos. Segundo ponto, esse pessoal, que nem hoje, eu tenho 70 anos, né? Tenho 70 anos. E a maioria está nessa faixa etária, 70 anos ou mais, entendeu? Então, se você traz os dados do IBGE, de estatística de expectativa de vida, que eles usam para calcular a aposentadoria lá de fator previdenciário, né? Então, nós não vamos viver 10 anos. Segundo eles, vive 75 anos e 5 meses. Então, se eu tenho 70 anos, eu vou aproveitar do meu benefício até 75,5. 75 anos e 5 meses. Eu não vou aproveitar até meus 80 anos. Entendeu? Então, diminui mais ainda o valor que eles estão colocando, né? Como apurado, entendeu? Então, o custo apurado nunca vai ser o custo real, por causa desses fatores, né? Vai ser bem menor, mas bem menor mesmo. Sem considerar outros fatores
Eu lembro naquele estudo que nós fizemos em 2021, em outubro de 2021, a petição, quem quiser ver, a petição é número 10.2929, vocês vão ver que o advogado que fez a petição na época, ele menciona lá, e está registrado lá no STF, ele falou assim, aqui no meu escritório já morreram 20 pessoas que estavam fazendo, que tinham processo da revisão da vida toda. Ou seja, do que consta hoje no CNJ, muitas pessoas já faleceram. Tem muitas ações que lá entraram, que o advogado forçou a barra, a pessoa já estava em decadência, ele entrou, ele falou, vamos ver o que vai dar. Tem muitas pessoas também que não fizeram o cálculo, tem cálculo equivocado. Cálculo errado, né? Cálculo errado. Só calcularam baseado no CNIS e não calcularam antes de 94. E outra, são documentos que você tem que comprovar as contribuições, não é assim. Porque até 82 para frente, de janeiro de 82 para frente, está registrado no CNIS, na maioria dos casos, né? E o que, vamos supor, se você entrou a trabalhar de 76, por exemplo, de 75, de 75 a 76 você tem que comprovar todas as suas contribuições, entendeu? E nós estamos falando de documento de mais de 50 anos. Tem gente que não tem a carteira profissional, ou o pessoal não sabe, por exemplo, que na época a gente tinha que andar com a carteira profissional no bolso. Porque se você fosse abordado pela polícia na época, você não tinha que apresentar RG, você tinha que apresentar o quê? A carteira profissional, senão você era preso por vadiagem. E a pessoa tinha que usar no bolso, né? Tinha que usar no bolso de trás, coisa e tal, e aí acaba com a carteira profissional, né? Então tem muita gente que não tem carteira profissional. A minha, por acaso, são 2 carteiras profissionais e estão intactas. Não tem uma mancha, não tem nada. Também eu guardo num plástico, ponho dentro, num plástico bem fechadinho, tiro o ar, porque eu sei que eu vou precisar disso, né? Sem dúvida, eu vou precisar disso. Se nós ganharmos aí, tiver que comprovar as contribuições, eu tenho que comparecer com a documentação apropriada, né? Se você levar em consideração... Aqui, depois do julgamento das ADIs, nós estávamos nas ADIs, né? Isso. Foram julgadas as ADIs, desqualificaram o tema 1102. Deixaram o Dino e o Zanin votar, que não poderiam votar. Não poderiam votar, exato. E eles fecharam a porta da revisão da vida toda, ou seja, novos processos não poderiam entrar, né? 21 de março para frente já era. Já era, não pode entrar mais, né? E aí depois entraram o embargos, né? O IEPREV, o embargos também da CNTM. CNTM, né? Então, entraram com embargos, o relator Nunes Marques não aceitou do IEPREV, já tinha uma certa previsão aí, o pessoal estava torcendo para que aceitasse, mas ele não aceitou. No caso dessa Confederação de Metalúrgicos, eles eram também um dos autores, né? Eles aceitaram, ele aceitou, mas ele não deu provimento, ou seja, desconheceu o conteúdo. Então, se aceitar ou não, né, não faz diferença nesse caso, porque não viu o conteúdo, né? Inclusive, o voto dele está sendo muito questionado, né? Entendeu? Porque tem uma parte lá que ele fala que existe uma jurisprudência dominante desde 2020, desde do ano 2000, jurisprudência desde o ano 2000, dominante, fazendo referência às ADIs. Isso é muito grave, né? Muito grave. E, bom, agora todo mundo está fazendo suposições, é o que pode fazer, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Segunda-feira também eu estou mandando uns e-mails aí. Vamos ver o que a gente consegue, né? O pessoal também deve estar trabalhando lá, né? Esse time de reforço, né? Entendeu? Deve estar trabalhando lá no Supremo, né? Junto aos juízes. No julgamento dos embargos, já estava 5-0 quando o Alexandre de Moraes pediu destaque. Isso, pediu destaque, exatamente. Então, eu só falo assim, né? Por exemplo, eu acompanho já até antes da revisão da vida toda, eu acompanho o Supremo, né? Eu sempre gostei de ver lá no plenário presencial, né? Entendeu? E agora eu posso dizer uma coisa para vocês. No histórico, escuta bem o que eu estou falando, no histórico do Alexandre de Moraes, ele nunca voltou atrás. Eu nunca vi isso.
E eu desafio alguém que tenha visto aí, né, inclusive desafio o advogado também, que tenha visto algum dia que ele voltou atrás. Eu nunca vi, entendeu? Por isso que eu acho que deve ter, eu acho não, eu acredito que tenha alguma coisa nova aí no meio de campo que a gente não está sabendo e nem vai saber, e vamos nós aguardar, né? Por exemplo, se o relator Nunes Marques continuar com o mesmo voto, sem dúvida que os outros irão acompanhar, né? Porque eles não mudam, né? É difícil mudar, né? Agora, se ele mudar uma vírgula lá, por alguma coisa, algum fato novo, Os votos dos tudo vai outros não mudar, né? valem. Não vale, vai tudo mudar, né? Entendeu? Mas seria interessante abrir aí uma divergência, né? Uma divergência com relação a esse fato de jurisprudência dominante aí, que eu nunca vi. Como é que ela pode ser jurisprudência dominante se ela não foi julgada? Aqui, é muito melhor lembrar todos aqui que em qualquer momento, como é um novo julgamento, qualquer ministro que já votou pode mudar o teu voto. Pode, sem dúvida. Pode mudar. Inclusive a Carmenussa, que a gente sempre achou que ia ser favorável, que votou contra, que eu acho que ela foi meio no embalo, ela tem condições agora de estar revendo, e se Deus quiser, como a gente sabe que todos eles receberam o estudo do IEPREV, aquele estudo magnífico que foi feito da conta pelos economistas, né? Que mostra que aqueles 480 bilhões é coisa da carochinha, né? Como diz o ministro da Previdência, por um chutômetro, né? Então, como eles não aceitaram, o Nunes Marques não aceitou os embargos do IEPREV, eu presumo que o estudo ficasse engavetado, mas eu sei que todos eles receberam o estudo em mãos, né? Pelo menos foi o que o doutor Badadi disse que eles receberam em mãos, né? O que eu acho, o que eu vi, né? Não quero. O que eu vi é o seguinte: há uma disparidade de armas aí, entendeu? Por que eu falo isso? Porque o pessoal da AGU, né? Que nem o chefe deles, ele tem um cargo como se fosse ministro, né? Então, eles agendam direto com o ministro, entendeu? Assim, cara a cara, na sala do ministro. Como o ministro Haddad, que foi lá também, todo mundo sabe, né? Lá falar com os ministros, né? Eles falam diretamente com os ministros. E no caso dos advogados, de uma maneira geral, né, conversa só com os assessores. Ele não tem acesso ao ministro, entendeu? Agora, com esse novo reforço, né, entendeu? Com esse doutor Cacai, né, que é extremamente conhecido lá no Supremo, tem uma relação mais próxima, tal. Aí sim, aí fica igual, as armas ficam iguais, né, assim, de acesso ao ministro, etc., né, e nada melhor que conversar com o ministro, né. Você conversa com o assessor, sei lá, se ele vai realmente transmitir aquilo que você falou para o ministro, né, às vezes não tem nem chance. O que vale a pena lembrar aqui, você colocou bem, é que o doutor Cacai, gente, é um dos maiores, se não for o maior advogado criminalista do Brasil, se não for da América Latina, né? Mas ele é um advogado criminalista, ele não é especialidade, ele não é previdência, mas ele tem a liberdade de conversar com os ministros. Então, ele é recebido com mais facilidade. Então, essa é a nossa esperança no Cacai. Então, não achem que ele vai fazer milagre, porque não tem lá como ele entrar meter o pé na porta do Barroso e falar: Barroso, você não pode votar contra, você tem que votar a favor. Não é assim que funciona. Infelizmente, ele não tem esse poder, né? Não, mas ele vai tentar argumentar. Só o fato de mostrar um custo bem menor do que eles apresentam, né? Além de falar do custo, é um custo que está respaldado de um estudo técnico, né? Entendeu? Mostrar para o ministro e falar assim: olha, nós estamos falando que é esse valor e aqui está o estudo. Agora, pergunta para eles qual é o valor que eles querem apresentar e também fala para eles apresentar o estudo. Não tem estudo. Então, como é que você pode julgar em cima de uma coisa que não tem? Então, fazendo um resumão aqui agora, para finalizar, Du, as nossas expectativas são de que Alexandre de Moraes venha com algum voto positivo, que nós sabemos que vai ser, né? Que ele nunca foi contra. Não. E que Toffoli ou Fux ou até mesmo o Fachin peçam destaque, né? E seja levado para o plenário físico. Existem várias possibilidades, né? Uma delas é essa, né? Do pedido de destaque para ir lá para o plenário presencial, né?
entendeu? Agora, não, tem o Fachin, você tem o André Mendonça, você tem o Fux, você tem o Toffoli, né? Pode sim, que é um deles aí pedir destaque, com certeza. Há essa possibilidade? Se existe a possibilidade, pode acontecer, né? Entendeu? Mas, independente disso, eu estava vendo uma colocação de um advogado, né, que eu achei interessante. Porque lá no voto do ministro Nunes Marques não fala nada sobre modulação. Não fala nada. Então, ele estava dizendo que essa possibilidade é remota, mas existe, porque ele alegou o seguinte, que toda mudança de jurisprudência, né, ou do que foi decidido, vamos dizer assim, tem que ter modulação. Isso é o mais comum na Suprema Corte, entendeu? E a nossa revisão da vida toda não pode ser exceção. Então, ele estava falando, e até mostrou um caso recente, em junho, que lá no acórdão, né, entendeu? No acórdão estava lá relatado, né, que tinha efeito ex nunc, né, que era daqui para frente, o que eles estavam decidindo, entendeu? Ou seja, o que é para trás respeita o direito adquirido, né, entendeu? E ele mostrou até um exemplo recente em junho, cara. Eu não lembro aqui o tema que era, mas apresentou isso aí, eu falei, poxa, legal, né? Pode acontecer também. Então, é uma possibilidade. Não sei se é remota, mas existe, né? Mas, sem dúvida que... Se eu não me engano, até quem defendeu isso foi até o Fux. Não, você lembra aquele vídeo que ele fez, né? Que ele fez um desabafo lá, né? Falando que ele estava falando da consciência dele, né? Entendeu? E ele falou muitas coisas lá, muitas coisas, inclusive sobre essa modulação, né? Com certeza. Então, pela posição que ele falou lá, entendeu? Eu acho que tem possibilidade, assim, grande, assim, dele vir do nosso lado, né? Não acho difícil. A nossa esperança seria essa, né? Que agora... a Carmen volte atrás, mude seu voto. Não, eu não preciso não precisa nem mudar o voto, entendeu? Mas se ela fizer uma divergência, entendeu? E a divergência... O problema do virtual, Edu, é que ninguém não tem essa troca de conversa, de alguém falar da modulação. Debate, Se alguém abrisse o tema da modulação, seria obrigado o André Mendonça a entrar no assunto, né? Sem dúvida. Como não tem, sem dúvida. No virtual não tem isso, não tem essas argumentações, né? Na verdade, né, o melhor cenário mesmo seria o pedir destaque e ir para o plenário presencial, porque lá a pessoa tem que falar sobre o seu voto, né? Fundamentar o seu voto, né? Debater, discutir, entendeu? É uma coisa assim, fica mais transparente, né? Tem lá todo um público lá presente, lá no local, são advogados, toda a comunidade jurídica e todos os interessados, somos nós aposentados assistindo pela televisão, pela TV Justiça, né? É outra coisa, é totalmente outra coisa. Então, vamos torcer aí para ter um pedido de destaque aí de alguém para que vá lá no plenário presencial. Mas então... Pessoal, quero aproveitar aqui e falar com você o seguinte, não perder a esperança, continuar orando, porque tudo pode acontecer. Também não achar que o Alexandre de Moraes entregou o jogo, não. Não, a gente não sabe qual foi a estratégia. Não. A gente não sabe o que aconteceu lá. Não sabe. Tudo uma incógnita, não tem noção do que aconteceu. Então, só acrescentando do Alexandre de Moraes, ele não tem perfil de perdedor, não, cara. Ele não tem um perfil de voltar atrás, não, cara. Sabe? Então, todo o histórico dele, né, de vários anos lá no Supremo, me faz pensar que ele tem alguma coisa em mãos, entendeu? E que não seja nada negativo para nós, entendeu? Não quero nem pensar nisso, e que em razão do histórico que ele tem, entendeu? Então, acredito que a gente tem que realmente, cada um com a sua crença aí, né? Fazer suas orações aí, criar um clima aí. Eu sei que tem muita gente desesperada, né? Mas não vamos sofrer por antecipação também, né, cara? Não adianta, pô. Não adianta, tá? O que tiver que ser, vai ser mesmo, entendeu? E vamos fazer, cada um faz sua parte, né? É que eu sempre falo, aposentado, tá vendo uma live, dá o like, se inscreve no canal, né? Entendeu? Da onde você gostou, dá o like, não gostou, dá o dislike, e tudo bem, entendeu? Gostou, compartilha para outro grupo. O importante é participar, né? Participar, porque não adianta você ficar na inércia, né? Porque é ruim você ver, por exemplo, um vídeo, eu vejo aí, 3.000 visualizações e 200 likes,
Porra, que isso, né? Cadê o respeito para quem está fazendo a live, né? E o tempo que a pessoa gasta, os recursos que ele teve que fazer aí e gastar do bolso dele para ele ter, entendeu? Não é todo mundo que ganha dinheiro no YouTube, não. Entendeu? Não é, não. Tem pessoas aí que fazem o YouTube, eu não quero nomear ninguém, que o que ganha dá para pagar o quê? A internet e os custos dele, entendeu? Porque para ele fazer o acesso ao YouTube lá, ele tem que pagar também, entendeu? Então não é assim, né? Agora tem também casos aí de que o cara ganha uma fortuna no YouTube, que são os mentirosos, né? Que fazem, prega uma série de mentiras aí, e o pessoal parece que gosta, né, das mentiras, né, entendeu? Do 14º, tem uma série de coisas desse tipo aí. Tem nego que está indo para Brasília hoje para poder antecipar o 13º, viu, gente? Quem? Ah, tá. Não falar nome, então, indo para Brasília, né, essa semana para poder antecipar o 13º. Como se nós pudéssemos ter 2 13º no mesmo ano, né? Verdade. Não existe. Enfim, isso aí, né? Bom, eu queria agradecer aqui o meu amigo Eduardo Correia, que veio trazer o seu conhecimento sobre a revisão da vida toda, e pedir para vocês todos nunca perderem a esperança, porque o jogo só acaba quando o juiz apita o final do segundo tempo. Tá certo? E se não tiver prorrogação, né? Não é isso, Du? Isso. O Du, como jogador de futebol, sabe que o jogo só acaba quando termina mesmo. Quando tem bola rolando, pode sair o gol a qualquer hora. Sem dúvida. Não percam a esperança. É o nosso conselho para vocês. Bom, pessoal, Eduardo Correia, eu quero agradecer, Edu, mais uma vez você ter cedido o teu tempo. Eu pedi para o Edu fazer esse estudo, ele fez um resumo aí para poder trazer para a gente. Para fazer esse resumo da ópera aqui da revisão da vida toda. Que todo mundo já está sabendo, mas eu queria que fosse uma coisa assim mais detalhada. E ninguém melhor do que Eduardo Correia. Du, muito obrigado, fique com Deus. E a gente se vê na quarta-feira que vem, né? Isso. Quarta-feira é a última live antes do julgamento, né? Antes do julgamento, bom, exatamente. Às vezes, quem sabe vem umas novidades boas aí pela frente, né? E eu gostaria de me desculpar com vocês, né? Caso eu tenha pulado algum fato, né? Porque são muitos anos aí, muitos fatos, muitos acontecimentos que a gente acaba esquecendo, né? Então, me desculpa. Só lembrar aqui que uma coisa que ficou faltando é que a Rosa Weber, antes de entregar, de aposentar, ela era presidente do STF e ela disse que todo voto de relator valeria para a continuação do julgamento. Então, o voto do Marco Aurélio de Mello ficou valendo, mesmo ele tendo aposentado. E o voto dela também, né? Ela também votou quando se aposentou, ele ficou valendo o voto dela. Sim, mas o voto do Marco Aurélio agora não vale mais, né? Não vale mais. Mas só o voto no tema 102. O voto da Rosa Weber ainda permanece porque ela adiantou o voto, então lá no tema 102 a gente vai estar ganhando de 1-0, é isso. Não, no tema 102, né? Entendeu? Não, dos embargos, né? Isso. Então é isso aí, pessoal. Gente, muito obrigado. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Edu, brigadão. Fica com Deus. E até uma próxima. Obrigado igualmente. Tchau. I wish I knew.